Fala mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária mesmo sem ter experiência. Vem comigo que hoje nós vamos dissecar o PPP, isso mesmo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento indispensável para a comprovação de atividade especial, ok? Então vamos lá. Hoje, depois desse vídeo, eu te garanto que você vai sair daqui sabendo fazer uma análise de PPP, olhar o que está certo, o que está errado, o que não está. Ok? Além disso, você vai conseguir ter conhecimento suficiente para que você possa solicitar a correção desses PPPs e, com isso, poder oferecer esse serviço de forma avulsa aí para os seus clientes. Então, às vezes, o cliente ele ainda não tem direito à aposentadoria, mas aí você analisou, você viu que ele já tem alguns PPPs na mão que estão errados, você pode muito bem cobrar pelo pedido de correção efetuado junto às empresas, tá? Então, você faz uma análise, vê o que está errado, faz o pedido de correção junto às empresas e devolve o documento correto. Isso é um serviço avulso que é oferecido na advocacia previdenciária e você faz isso, sem depender da justiça, sem depender do INSS, você tem aí um fluxo de caixa entrando aí no seu escritório, ok? Mas Jéssica, por que eu preciso tanto saber o que significa esse documento, como corrigir esse documento, sendo que na verdade eu sou só advogada desse processo, quem preenche esse documento é o empregador, é o RH lá da empresa, enfim, a clínica que faz a parte de PCMSO, de EPCAT, enfim, não sou eu que preencho esse documento, por que eu preciso saber preenchê-lo? Bom, na verdade, dentre os vários percalços aí da advocacia previdenciária, dentro dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, um dos principais problemas é o PPP, sem sombra de dúvida nenhuma. Na verdade, os profissionais que trabalham na RH sequer são treinados para aprender o que significa esse documento e como ele vai ser utilizado lá na frente. Ou seja, eles não sabem o que eles estão preenchendo. E aí, o erro nos preenchimentos, ele é muito, gente, mas muito comum. Assim, se eu pudesse chutar aqui para vocês um percentual, eu diria que está acima de 90%. Ou seja, 9 em cada 10 PPPs que eu pego estão errados no preenchimento, tá? E quando eu falo de erro de preenchimento, eu não tô nem falando, esse ruído aqui não tá legal, olha, não tá constando aqui. É o erro realmente do preenchimento. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou te apresentar o perfil profissiográfico previdenciário. Nós vamos tratar aqui o modelo já novo do PPP, que é o modelo aí que a IN 128 de 2022 acabou de trazer para a gente. Então é importante que você saiba que a partir da publicação da instrução normativa, todos os PPPs emitidos a partir dali terão que ser nesse novo formulário, tá? Então, Jéssica, eu já tô com o PPP aqui prontinho para dar entrada. Ele foi emitido no ano passado. Eu preciso alterar? Não precisa alterar. O que conta aqui é a data de emissão do documento. Se ele foi emitido na época de vigência da antiga instrução normativa, então o modelo antigo vai servir. Agora, se ele foi emitido a partir da vigência da nova instrução normativa, que é a IN 128, aí sim ele vai precisar ser alterado, tá bom? Então, muita atenção quanto a isso. Tudo que a gente vai ver aqui hoje já é trazendo os novos modelos, tá? O que mudou do modelo antigo para o modelo novo, o que é importante, o que não é, ok? Eu consigo dizer para vocês com propriedade que os profissionais de RH, eles não têm de fato nenhum treinamento, eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, a maioria, a grande maioria deles, quando está preenchendo ali um PPP, porque eu já fui essa pessoa, numa vida, numa outra vida, parece que foi numa outra vida, bem distante. Eu trabalhei com RH, trabalhei com departamento pessoal por 5 ou 6 anos, se eu não me engano, em uma grande empresa aqui no meu estado. A gente preenchia na hora de fazer a rescisão do cliente, uma das coisas que a gente precisava fazer era o preenchimento do PPP para entregar junto com a rescisão. Isso era obrigatório, Na verdade, é obrigatório ainda hoje. Então, esse era um dos meus passo a passos ali, eu estava ali fazendo, eu tinha que emitir um PPP. A verdade é que todo o meu conhecimento de PPP se baseava na seguinte frase: senhor fulano, o senhor guarde isso que é para sua aposentadoria. Como aquilo ia ser usado na aposentadoria? De que forma aquele preenchimento deveria ser feito? Por que ele deveria ser feito? Eu não fazia a menor ideia. Então, por exemplo, tinha um campo lá em que a gente preenchia que era o EPI eficaz e o EPC eficaz. A gente nem olhava o documento nenhum, eu só preenchia sim para todo mundo. Eu não sabia se aquele EPI, eu não analisava o laudo técnico para saber se aquele EPI realmente teve uma atenuação.
naquele número, né, naquele percentual ali de, por exemplo, avaliação de ruído que eu estava inserindo. Eu não fazia a menor ideia de que isso fazia alguma diferença. Então eu só colocava SS para todo mundo e tal, e era aqueles períodos enormes, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. E é por isso que eu te digo com tanta propriedade, os profissionais de RH, a maioria, a grande maioria deles não sabe o que está preenchendo. E tudo bem, porque não é trabalho deles aposentar ninguém, então eles realmente não precisam saber, ou até precisam, mas não existe essa exigência ainda. Ela vai aumentar a partir do próximo ano, quando esse preenchimento ele for eletrônico. E aí eles vão ser obrigados a aprender pelo bem ou pelo mal. Apesar de eu só saber isso, o formato do documento, né, o documento em si, ele era muito familiar para mim. E aí quando eu entrei no escritório, que eu vi que tinha alguns PPPs dentro das pastas, eu sentia que aquilo era ok, era familiar, eu conhecia aquele documento, sabia como era feito lá na outra ponta da história. E aí um belo dia meu chefe, né, me viu com aquela empolgação, vendo o documento, falando sobre aquele documento, ele achou estranho, eu conhecia aquele documento, e ele falou, ué, mas por quê? Aí eu expliquei a história para ele, falei, eu preenchia e tudo, expliquei como funcionava. Aí ele falou, então você tá me dizendo que o pessoal lá do outro lado não sabe o que eles estão preenchendo aqui, eles não sabem a importância desse documento? Eu falei, não, a gente não faz, né? Eu, pelo menos, não fazia a menor ideia de para que isso aqui servia. Ele disse, então faz o seguinte, pega esse cliente aqui e tenta corrigir o PPP dele, explica para o cara do RH, você já tem, né, uma linguagem, você vai saber explicar para ele, tenta corrigir. E aí eu tentei corrigir, aquilo passou a ser uma das minhas tarefas básicas, né, da atividade, uma das primeiras, inclusive, dentro da parte jurídica ali no escritório. Eu ainda era secretária, eu ficava atendendo telefone, mas eu ficava ligando para os RHs das empresas pedindo a correção dos documentos. E aí ele me deu as orientações que eu precisava, me apontava os erros que eu precisava corrigir, e eu acabava pedindo essas correções e devolvendo as pastas com os PPPs já corrigidos para ele. Obviamente que esse era um serviço bastante cansativo, né? Era bem chato, na verdade. É um serviço chato ficar pedindo PPP para as empresas, ficar dependendo do RH para que o RH emita um documento, para que o RH faça a correção. Nem todo mundo é tão compreensivo a ponto de falar, não, tudo bem, vou fazer a correção, enfim, ou não confiam o suficiente na sua palavra. Isso é até compreensível da nossa parte. Então, era um serviço bastante chato, que assim que eu pude me livrar daquela tarefa, eu me livrei. Mas hoje, né, olhando aqui e gravando esse vídeo e pensando aqui, né, como que eu vou falar hoje, como que eu vou estruturar para levar de conhecimento para as pessoas que estão lá do outro lado, eu lembro e eu dou muito valor para esse tempo em que eu fiquei corrigindo o PPP, porque foi ali que eu aprendi as minúcias desse documento, que eu aprendi o que realmente precisava ser corrigido, o que não precisava. E basicamente é isso que eu vou trazer para vocês hoje, o conhecimento que eu adquiri nessa época e que eu vim adquirindo ao longo dos últimos 7 anos. Mas vamos parar de enrolação e vamos para o que realmente importa, que é o PPP. Mas antes de eu te falar o que precisa ser corrigido no PPP, vamos fazer um resumão geral para você entender, para você se situar. Então, se você está voando por aí, pousa aqui agora que a gente vai falar a respeito do PPP. Vamos lá. Até 1995, existia uma relação de atividades, de profissões, e as atividades eram consideradas especiais desde que elas constassem nesse rol, desde que elas constassem nessa lista de atividades, ok? Então, por exemplo, se eu era motorista e lá tinha relação, né? Na relação tinha a palavra motorista, tinha a profissão motorista, então eu era enquadrado. Então, independente de qualquer outra situação, tá? Beleza, a partir de 95 a legislação mudou e a avaliação de atividade especial passou a ser através da exposição de agentes nocivos. O que acontece, Jéssica? A partir daí, não importa mais a atividade que eu exerço. Eu posso ser motorista num lugar e posso ser motorista em outro lugar e um motorista ter direito à aposentadoria especial e outro não. Percebe a diferença? Então, o que aconteceu? Aqui vai depender da exposição efetiva a alguns agentes nocivos. Esses agentes eles podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, enfim. A gente não vai tratar de agentes nocivos especificamente nesse vídeo, tá bom? Mas como que fazia essa comprovação? A empresa ela tinha que anualmente ou a cada 2 anos, né, dependendo do setor da empresa, dependendo do grau de risco dela, ela precisava fazer uma avaliação nos seus setores. Então, exemplo,
A empresa X, ela tinha um setor lá de manutenção. Ela ia lá no setor de manutenção e fazia uma avaliação. Aqui tem 90 decibéis de ruído e aqui tem óleo e graxa. Aí ela ia lá no setor de embalagem. Aqui tem 89 decibéis de ruído e aqui não tem óleo e graxa. Beleza. Então ela fazia uma coisa geral, sabe? Ela não fazia pro funcionário especificamente. Esses laudos, né, tanto o LPCAT como o PCMSO, o PPRA, são laudos ambientais que fazem essas avaliações. Eles não faziam uma avaliação para aquela pessoa específica, e sim para o setor, para o ambiente onde aqueles funcionários estavam localizados, tá? Obviamente que as empresas, elas não poderiam entregar esses laudos técnicos ou esses PPRAs, enfim, para todo mundo da empresa, até porque era um documento muito grande, né? Na época em que eu trabalhava nessa empresa que eu mencionei no início do vídeo, às vezes a gente chegava a ter, assim, PPRAs, assim, dessa grossura. Então não fazia o menor sentido. Se a empresa tem 1000 funcionários, vai imprimir 1000 apostilas de 500 páginas cada uma, tá? E aí veio a ideia, né, a legislação, ela trouxe que eram preenchidos formulários específicos, tá? Logo que alterou a legislação, os formulários eram o SB40 ou o DCS 8030, que eles eram como se fosse um extrato daquele formulário grandão, daquele laudo grandão que tinha sido feito lá pela empresa. Então imagina que o funcionário trabalhou aí por 4 anos na empresa. 2 anos ele trabalhou naquele primeiro setor de manutenção e os outros 2 anos naquele setor de embalagem que a gente mencionou. Então, nos primeiros 2 anos eles iam lá, pegavam e falavam, olha, ele trabalhou em manutenção, o ruído era X. E lá tinha óleo e graxa. No segundo, a mesma coisa, só que lá só tinha ruído, lá, porque ele foi para o setor de embalagem. E aí imprimia uma folhinha só, às vezes 2 folhinhas, para aquele funcionário com as informações que se relacionavam com ele, com os setores que ele trabalhou. Isso era feito ano a ano. Ou seja, os laudos, os formulários, né, que são emitidos, eles nada mais são do que um extrato, um pedacinho daquele laudo grandão que a empresa tem lá, ok? Show! A partir de 2004, então, a gente teve uma alteração legislativa em 2003, e aí essa alteração ela passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2004, ou seja, a partir desse dia é obrigatória a emissão de PPP. Não pode mais ser o DSS 8030 ou o SB40 ou qualquer outro formulário que existia anteriormente. A partir de agora é obrigatória a emissão do PPP. Mas por que isso, Jéssica? Por que é obrigatória a emissão de PPP? Os formulários emitidos anteriormente, eles eram muito resumidos, eles não traziam muitas informações. Em algumas situações era até obrigatório que trouxesse uma cópia do laudo, então não fazia sentido nenhum. Para evitar que isso acontecesse, foi criado um documento mais completo que trazia todas as informações que o INSS precisava para considerar aquele tempo como tempo especial. E aí veio o famigerado PPP. E depois disso, descemos escada abaixo. Por quê, gente? Porque ninguém preenche o documento correto, os funcionários perdem os documentos e é uma confusão danada para conseguir esse tal desse PPP. O que a gente precisa saber? Que independentemente do PPP ser emitido, é necessário ter um laudo técnico que o embase, assim como era antes da existência, né, do PPP, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui. Como eu disse lá no início do vídeo, a IN 128 ela trouxe um novo modelo de PPP já adequado, né? Vocês devem saber, devem ter ouvido aí na mídia, que houve uma alteração na legislação trabalhista, então a gente teve o e-social que veio, tudo agora está vinculado ao CPF, então você dá um passo na rua, estão te pedindo o seu CPF, certo? Então assim, essas adequações elas também vieram para o PPP a partir da IN 128, então a gente trouxe aí algumas alterações que na verdade não foram tão significativas assim, mas que vão trazer alguns resultados para resolver esses problemas que a gente tem com o PPP. Para fins didáticos, eu dividi o PPP em 3 blocos e a gente vai falar sobre cada um deles agora, ok? Mas antes da gente continuar, eu queria que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo se você gostou. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, vai ter vídeo, vai ter conteúdo aqui todo dia, tá? Então,
Vídeo, a gente tem um vídeo grande, né? Um vídeo extenso aqui toda semana, então com bastante conteúdo, um vídeo muito rico em conteúdo, tá? Mas a gente tem, assim, outros tipos de conteúdo aqui também. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí pra gente continuar junto, ok? Vamos lá para o nosso primeiro bloco aí do PPP. Vou pedir pro meu editor colocar aqui, ó, do ladinho para vocês verem. É o seguinte, esse primeiro bloco, gente, ele é um dos dados administrativos. Aqui não tem muito mistério, é só preencher os dados do funcionário, os dados da empresa, enfim, tudo coisa que a gente, né, que já tá batido aí pro pessoal do RH, então aqui a gente não tem muito problema, tá? O que você precisa saber que houve alteração nesse bloco aí a partir do novo modelo de PPP? Primeira coisa, ele traz o espaço para o CPF do trabalhador. Então, o campo que antes era preenchido NIT do trabalhador, agora passou a ser preenchido CPF do trabalhador. Esse campo não existia. Pasme, era um documento sem espaço para preenchimento de CPF, isso mesmo. Agora a gente tem um espacinho aí para o CPF, que é super importante. Além disso, também foi incluído o número da matrícula no e-social, né? Como eu disse, a gente tá aí vivendo a fase, né, a era do e-social, onde tudo é bonitinho, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu não peguei essa fase no RH, então não sei muita coisa sobre e-social. Mas sei que tudo que a gente fazia antes manualmente agora está registrado lá dentro, não dá para fugir mais de muita coisa. Então, essa matrícula está aí também, isso facilita para o INSS fazer o rastreio das informações que ele precisa. Tá, Jéssica, mas o que eu preciso me preocupar em corrigir, em verificar aqui nesse bloco? Primeira coisa, o campo de lotação e atribuição. E aqui um cuidado especial quando o trabalhador ele for trabalhador de empresa de construção civil, tá? Isso acontece muito em construção civil. A pessoa é registrada, né, num CNPJ, mas aí ela é lotada em um SEI, né, numa obra. Então, cada obra que aquela empresa de construção civil faz, ela abre um SEI diferente. Então, aqui é importante que você verifique com o seu cliente se aquela lotação, aquela atribuição ali é realmente do local onde ele trabalhava. Porque, por exemplo, o cara pode ir para uma obra gigante, onde ele tinha, né, muito barulho, muito serviço e tudo, e aí o PPP está ali constando, né, com os agentes nocivos de outra obra, tá? Então, de outra avaliação. E aí não está te ajudando, né? Então, precisa conferir a lotação e a atribuição se elas são realmente o lugar onde aquele empregado estava trabalhando, tá? Outra coisa que é super importante, né, que você precisa se atentar é o campo 13.7, que é o código da GFIP, tá? O que significa, Jéssica, código da GFIP? O código da GFIP nada mais é que a informação que é transmitida para o INSS, dizendo, olha, esse daqui é um segurado comum, olha, esse daqui é um menor aprendiz. Olha, esse daqui é um estagiário. Olha, esse daqui é um empregado, porém ele trabalha em atividade especial, tá? E esse que é o ponto importante. Quando o código ali tiver preenchido com 01, significa que era um empregado comum, não foi feito nenhum recolhimento extra para ele em razão do exercício da sua atividade especial. E se o campo for preenchido com código 04, aí sim, normalmente quando o campo ali está preenchido código 04, lá no CNIS você vai conseguir ver o indicador IEAN. Então a gente já falou sobre CNIS aqui, eu já expliquei para vocês o que é o IEAN. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima para você correr lá e depois que terminar aqui, né, você assistir o vídeo sobre os indicadores no CNIS. Então, quando aqui eu tenho o código 04 no PPP, normalmente lá no CNIS, se esse código tiver sido preenchido de verdade, né, corretamente, lá no CNIS vai aparecer o indicador IEAN, ok? Basicamente, nesse bloco é isso que você precisa saber, o resto é só dados mesmo administrativos, você não precisa se preocupar muito com isso, ok? Vamos lá para o nosso bloco 2, e esse assim é o mais problemático, é o campeão dos problemas dentro do PPP. E é o que normalmente as pessoas acham mais difícil. Então eu vou explicar campinho por campinho do campo 15, que é o campo de proficiografia. Então é de fato onde a gente vai ver ali quais agentes nocivos estavam presentes naquele ambiente de trabalho que foi indicado nos dados administrativos, ok? Vamos lá. No campo 15.1, ali ficam os períodos, né? Então, de 1/1 de 2020 a 1/1 de 2021.
de 1/1 de 2022 até... Então, o que você vai conferir? Aí você vai achar que eu tô de brincadeira, mas é muito sério isso. Pelo menos 7 em cada 10 PPPs que eu encontro tem um errinho aí nesse campo. Qual é o erro? Normalmente essa sequência de datas tem algum período faltando ou algum dado errado no preenchimento. Então, às vezes, era 2015, a pessoa preencheu 2005, ou era 2005, preencheu 2015. Sei lá, ficou alguma coisa errada, erro de digitação comum. Então, é muito importante que você pegue a data de admissão, a data de demissão e vá conferindo linha por linha para saber o que está certo ali, tá? Eu aprendi com o meu antigo chefe, a gente costumava, né, quando o PPP era muito grande, quando o PPP tinha muitos períodos para conferir, a gente tirava uma cópia e começava a riscar, pintava de colorido, fazia uma cor para cada período, era uma loucura, mas funcionava, tá? Então, é muito importante você conferir esse campo 15.1 com muita atenção, porque senão pode diminuir o tempo aí que vai ser reconhecido, tá? Porque é aquele tempo ali que conta, tá bom? Campo 15.2. O campo 15.2, embora as empresas elas costumem preencher a palavra inteira, como por exemplo físico, químico, biológico, o certo ali é preencher apenas com uma letra símbolo, tá? Então físico vai ser F, químico Q, biológico B. E aí, além desses 3, a gente tem mais 2 também, que são o ergonômico ou o mecânico, tá bom? E aí, assim, eu já vi as empresas criarem diversos outros tipos de agentes, tá? Não existe, gente, são só esses 5 mesmo, não tem pra onde correr. Então, se não tiver algum desses 5, você pode dar uma conferida aí que tá errado, ok? E aí, o campo 15.3 é o campo do agente em si. Então, ali vai ser preenchido ruído, benzeno, óleo de graxa, tolueno, acetona, sílica, enfim, vai ser preenchido qual é aquele agente que estava preenchido ali. Eu sei que muitas pessoas elas ficam um pouquinho assustadas na hora que vem assim um PPP que tem muito preenchimento de riscos químicos, né? Os nomes são bem complexos e tudo. Então, para você que está começando agora, para você que está aprendendo, ainda não tem familiaridade com esses nomes, eu sugiro que você pegue um por um e faça uma pesquisa na internet, para você entender o que é. E aí, só a partir disso é que você vai pesquisar alguma jurisprudência, alguma coisa, mas tente primeiro entender a realidade, traz isso para a sua realidade. Então, às vezes lá tem um nome super escandaloso e aí você vai descobrir que aquilo é acetona, é igual a acetona, tá? Então, por exemplo, quem é pintor, né? Então, normalmente tem a acetona lá e aí ela vem com outros nomes. Então, pesquisa isso primeiro. Pesquisa um por um, faz anotações e aí depois você vai pesquisar jurisprudência, porque aí fica muito mais fácil para você entender, tá bom? Então, não precisa ficar com medo que agente químico não morde. Vamos lá, no campo 15.4, a gente vai preencher a quantidade, né, a intensidade daquela avaliação. Então, se o risco preenchido aí na coluna anterior, ele for um risco quantitativo, por exemplo, o ruído ele é quantitativo. Então, no próximo campo, que é o 15.4, a gente vai ter que quantidade é essa? Então, vai ter 92 decibéis. Calor, 32.3 IBUTG, né? Que o calor é sempre com essa nomenclatura IBUTG. Odeio fazer inicial de calor, mas a gente não tá falando sobre isso agora. E se for um agente que não mensura, né, um agente qualitativo, aí na frente vai vir só escrito mesmo qualitativo e tá tudo certo, ok? Jéssica, como é que eu vou saber se esse agente é um agente qualitativo ou quantitativo? Pelo amor de Deus, que a minha dúvida era essa. Eu vim aqui nesse vídeo só para você me responder isso. E aí é muito fácil, gente, é só olhar a NR15. A NR15, ela traz exatamente tudo assim, ó. Ela fala, olha, isso aqui é qualitativo, olha, isso é quantitativo e a quantidade é X. É só isso, não tem mistério nenhum. Então, para um pouquinho, vai lá, estuda a NR15, que não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças lá na NR15 não, ok? Bom, além da NR15, a gente tem também a LINASH. O que é a LINASH? É uma lista de agentes cancerígenos, reconhecidamente cancerígenos, potencialmente cancerígenos para humanos, tá? Então essa LINASH ela é dividida em grupos, se eu não me engano são 4 grupos. O que importa pra gente é o grupo número 1,
que são os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, tá? Então, todo agente químico que tiver lá no grupo 1 da LNASH, é importante você saber que esse agente, ele é qualitativo. O que isso significa, Jéssica? Que basta a presença dele, pode ter uma gotinha lá dele no ambiente de trabalho, que aquele ambiente já vai ser considerado para tempo especial, ok? Além disso, a gente sabe também que agentes nocivos qualitativos, eles não têm EPI eficaz. Então, mesmo que o PPP esteja trazendo EPI eficaz para agente qualitativo, não existe EPI eficaz para agente qualitativo, ok? E também não existe EPI eficaz para ruído, tá? Então, anota isso aí. Mesmo que o PPP traga que o EPI é eficaz para ruído, não existe. A gente já tem jurisprudência a esse respeito. Ok, agora vamos falar do campo 15.5. O campo 15.5 não tem muito mistério, ele vai trazer a forma como aquilo foi medido, tá? Mas eu preciso abrir um parênteses aqui para vocês a respeito do ruído. É muito comum que o ruído venha escrito aí nesse campo dosimetria, isso tá errado, tá? A técnica utilizada para medição, para aferição de ruído, a partir de 2004, ela é da NHO01 da Fundacentro ou a NR15. Então, são técnicas diferentes de medição de ruído. Isso precisa estar preenchido no PPP. Se não estiver, certamente você vai perder esse processo. Então, dá uma conferidinha com a empresa, conversa com eles, vê o que dá para fazer, porque, de fato, se não foi feito dessa forma, ou precisa ser corrigido, ou então precisa, a empresa fazer uma declaração, enfim, fazer uma perícia, fazer uma avaliação para fazer a troca dessa técnica utilizada aí, ok? Bom, os campos seguintes vão trazer a respeito apenas de EPI eficaz, do CA do EPI, então eu vou trazer apenas algumas pontuações a esse respeito. Como eu já disse, primeiramente eu vou repetir, não existe, a jurisprudência já se firmou no sentido de que não existe EPI eficaz para ruído, tá bom? Então, se o PPP ele trouxe EPI eficaz para ruído, pode ficar tranquilo, manda bala com esse negócio aí mesmo, que vai dar tudo certo, tá? Segunda coisa, agentes nocivos, de avaliação qualitativa, como eu também já disse, assim como aqueles equiparados à avaliação qualitativa pela LNASH, também não existe EPI eficaz, tá bom? Então, mesmo que o PPP traga esse preenchimento, você manda bala que vai dar tudo certo. Bom, aí a gente precisa destacar uma mudança porque o campo 15.9 ele não existia, tá? Então ele vai tratar sobre os cuidados que os EPIs têm, Isso vai vir das fichas, dos controles das empresas, mas ele não existia anteriormente, então eu não sei como que as empresas vão se comportar quanto ao preenchimento desse campo, tá? Eu acho bem pouco provável que eles consigam preencher corretamente. Bom, e aí vem o CA do EPI. Eu queria só explicar para vocês o que é o CA do EPI. Se você não trabalhou com RH ou se você não conhece segurança do trabalho, provavelmente você não sabe o que é o CA do EPI, o que é aquele número lá, o que ele significa. O CA, na verdade, ele é um número identificador. Então, cada EPI ele é registrado no Inmetro, Então, assim, ele tem toda uma regulamentação em torno dele. Então, um capacete aguenta tanto de impacto. Então, ele tem, são realizados testes, E aquele equipamento de proteção individual, ele ganha um número identificador, que é um número só dele, tá bom? Então, o CA do EPI nada mais é do que isso. Eu estou identificando que EPI foi utilizado, tá? Então, assim, se eu tenho um ruído e tenho um protetor auricular que foi utilizado, eu tenho aquele protetor que pode ser um abafador, vai ser um CI X. E eu tenho aquele que é pequenininho, que vai ser um CI-Y, tá? Então, o CA, ele nada mais é do que o número de identificação de qual EPI foi utilizado naquela avaliação ali ambiental, tá bom? Bom, vamos falar agora a respeito do terceiro bloco, que é o bloco de registros ambientais. Antes, eu queria fazer uma ressalvazinha aqui, dizer que eu gostei especialmente das alterações feitas a partir daqui, que foram basicamente a exclusão de um monte de campo que a gente não utilizava, que a gente não podia utilizar e que nunca eram preenchidos. Então o INSS deu uma boa enxugada aí no PPP, deixou ele mais curto, mais simples, com informações que realmente são necessárias. Então confesso para vocês que eu gostei bastante das alterações, tá?
Uma outra alteração que eu preciso destacar no bloco 3 aí do PPP, que a gente, né, vai colocar aqui na telinha para vocês, é a inclusão do CPF para o responsável dos registros ambientais. Assim como no empregado, né, que a gente preenchia só o NIT, no responsável pelos registros ambientais a gente preenchia também só o NIT. E agora passa a ser vinculado ao CPF daquele responsável, tá? Quem é, Jéssica, o responsável? Ele pode ser um engenheiro de segurança ou ele pode ser um médico do trabalho. Nada mais é do que a pessoa que assinou o laudo técnico, que está embasando aquele PPP. Ou seja, se eu fui lá na clínica tal e aquela clínica fez a avaliação na minha empresa, fez as medições, enfim, e ela tem um médico responsável, esse médico assinou esse laudo, é os dados desse médico que vão ter que constar aqui nesse campo, tá? O que é importante vocês saberem a respeito desse campo? Primeiro, ele precisa estar preenchido, é obrigatório o preenchimento dele, tá? Porém, a gente tem uma coisa relativamente boa, que é, por exemplo, imagina que um funcionário, ele trabalhou de 2000 a 2010 numa empresa, mas essa empresa ela não fazia laudo técnico, e aí ela passou a fazer só em 2005. Só que ela sabe que não teve alteração no layout, não teve mudança, não teve nada, é tudo a mesma coisa. Então aquelas avaliações feitas em 2005, possivelmente se elas tivessem sido feitas em 2000, seria a mesma coisa. E aí a gente, na hora de preencher lá, né, a empresa ela vai preencher que o responsável pelos registros ambientais, ele está só de 2005 a 2010. Mas ela repetiu os dados para o período anterior, tá? E aí lá no campo de observações, se a empresa colocar a informação de que não houve alteração no layout, de que ele trabalhava naquelas mesmas circunstâncias, que os EPIs eram os mesmos, enfim. Se a empresa fizer essa declaração dentro do campo de observações do PPP, show, vai valer, vai ficar certinho, vai funcionar, tá bom? Isso para períodos anteriores, tá? Isso por quê? Porque a jurisprudência entende que a tendência das empresas é melhorar o layout com o passar do tempo, é melhorar o ruído a respeito de máquinas, né, que são muito barulhentas com o passar do tempo, porque as máquinas elas passam a fazer menos barulho, a tecnologia aumenta, então os estudos com relação àquele ambiente de trabalho aumenta, também a eficácia dos EPIs aumenta, tá? Então é por isso que isso é considerado, tá bom? Então preste atenção aí, se tiver esse campinho de observações preenchido lá em cima, não tiver o período completo, vai valer. Show? Bom, então hoje nós aprendemos que o PPP, ele se iniciou aí, né? Ele apareceu, ele surgiu em 2004, ele passou a ser obrigatório desde então, seu preenchimento. Ele precisa necessariamente estar baseado no LTCAT. O seu layout, ele foi alterado agora pela IN 128, que é o layout já que a gente já estudou aqui, que a gente já trouxe aqui hoje, ele é atualizado. Entendemos também que o código da GFIP é o código que vai informar aí, trazer uma informação para o INSS de qual tipo de recolhimento foi feito para aquele empregado. Entendemos também o famigerado campo 15, que é o campo da profissiografia, que pode parecer muito complicado, a gente viu que na verdade ele não é tão difícil assim, que ele traz informações importantes para as avaliações, né, para o reconhecimento da atividade especial, a avaliação qualitativa, a avaliação quantitativa, eficácia do EPI. Entendemos também que o ruído ele precisa ter a sua oferição sendo feita pela técnica da NHO01 da Fundacentro ou pela NR15 a partir de 2004. Isso é um entendimento firmado pela TNU já. Então, assim, a gente não tem muito o que fazer com relação a isso, precisa ser, a gente precisa ter atenção para esse campo. Entendemos também que o campo dos responsáveis pelos registros ambientais nada mais é do que o nome, os dados daquele médico que assinou o laudo, né, que está embasando aquele documento, que agora ele precisa ter um CPF também, que antes era só o NIT, né, agora ele precisa ter o CPF. E por fim, eu quero destacar que enquanto o PPP ele não passar a ser eletrônico, né, é importante que tenha a assinatura, o NIT da pessoa que está assinando e o carimbo da empresa, o carimbo do CNPJ da empresa precisa constar no documento também, senão ele não tem validade. Além, obviamente, da data de emissão, né? Documento sem data de emissão não é documento, é só um pedaço de papel, tá bom? Então é isso, eu espero de verdade que essa explicação te ajude a ter mais segurança na hora de avaliar os PPPs que o cliente leva para você, mesmo que você ainda não tenha experiência. Se você fez uma anotação aí, estudar isso com bastante carinho, tenho certeza
que vai facilitar muito na hora de você analisar um PPP, pedir uma correção, vai te dar mais segurança para você poder atuar nesse ramo, tá bom? Bom, no mais, eu tô todo dia lá no Instagram, então vou deixar o meu @ aqui embaixo, me segue lá, tô te esperando. Todo dia a gente fala sobre previdenciário, sobre dicas, sobre o que eu tô vivendo no meu dia a dia no previdenciário, o que eu tô aprendendo, então eu gosto muito de compartilhar isso com vocês. Eu espero vocês lá e até a próxima!